Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje recebo com muita alegria o professor Fernando Lang. Muito obrigado pela participação e pela disponibilidade, professor. De nada, é um prazer. Tudo bem. Vamos iniciar então essa entrevista com as duas questões principais, né, que são interconectadas. Né, que a primeira delas diz respeito a como foi a tua escolha pela docência e como a tua trajetória de formação e de trabalho, de pesquisa aconteceu, né, ao longo desses anos, né? E também como foi, como eu falei antes, como foi essa escolha pela docência. Ok. Né? Bem, Aí você tem aí total liberdade para construir essa narrativa aí, qualquer coisa eu vou acrescentando alguns elementos, algumas perguntas complementares. Mas muito obrigado e fica à vontade aí que a gente está bastante curioso para saber essa história, porque a gente conhece o trabalho, né? Mas a história mesmo de vida profissional, a gente quer conhecer mais. Ok. Bom, eu acho que eu posso começar contando como eu decidi em fazer física, tá? E depois em ser professor de física, tá? Essa minha decisão se deve a um excelente professor que eu tive no então científico, tá? Isso é final dos anos 60. Eu era aluno no Colégio Sinodal, em São Leopoldo, e lá tinha um professor que marcou muitos dos seus alunos, né, muitos dos seus alunos acabaram fazendo física. Né? O professor Ernest Sporket. Né? E lá no terceiro ano, eu acabei me decidindo por fazer física. Né? E um dia eu saí da aula de laboratório com o professor Sporket e disse para ele: olha, professor, hoje eu decidi que eu vou fazer física. Isso era segundo semestre do terceiro ano. Né? Logo depois a gente tinha que se inscrever no vestibular e tal. E que ano era isso, Fernando? Isso era... o vestibular eu fiz em 69. Tá? Isso é final de 68. Né? Mas ele foi meu professor nos 3 anos do curso científico. Depois eu fui trabalhar com ele. Né? Já no meu último ano de graduação, eu fui trabalhar com ele lá no Colégio Sinodal, trabalhei com ele 1 ano, e depois vim a ser colega dele na Pontifícia Universidade Católica, porque ele dava aula lá também. Aliás, o Museu de Ciências da PUC foi ele que estava lá no início da construção do museu. Infelizmente, ele morreu antes da inauguração, porque ele teve uma leucemia e acabou morrendo do que seria a última sessão de quimioterapia. Tá? Quer dizer, morreu da cura. Tá? Sabe, essas quimioterapias baixam muito as defesas, e ele teve uma infecção generalizada e acabou morrendo. Mas o museu, né, a parte de física, a maior parte do que está lá, pelo menos na última vez que eu tive, não faz... já faz algum tempo que eu não volto lá, mas a maioria dos materiais de física é dele. Ele viajou pelo mundo, conhecendo diversos museus, e
e teve ali na idealização desse museu. Então, esse professor me marcou muito, tá? E aí eu vim fazer física, então, em 69, na URGS. Tá? Naquela época, o vestibular não era unificado na URGS. Tinha um vestibular para cada faculdade, né? Em momentos diferentes. Né? O vestibular de física, o Instituto de Física estava ligado naquele momento à faculdade de filosofia. Né? Então, a gente fez a primeira etapa do vestibular, era para a faculdade de filosofia, e depois tinha uma outra etapa que era específica, né? Para física. Né? Mas eu lá, quando eu estava me decidindo por fazer vestibular, eu pensei, mas e se eu não passar para física, o que eu vou fazer? Então vou tentar a engenharia também. Porque o vestibular da engenharia acontecia posteriormente ao da física. Tá? O da física deve ter acontecido em final de dezembro de 68, e o da engenharia 1 ou 2 semanas depois, né? Porque aí tinha um vestibular específico para a faculdade de engenharia, né? Em que tu concorria na faculdade de engenharia, não concorria para um curso especificamente, né? Porque a decisão do curso era na hora da matrícula, por ordem de classificação no vestibular. Conforme o pessoal ia chegando para se matricular, os primeiros podiam escolher qualquer curso de engenharia. Mas aí... Muito curioso isso, não fazia ideia disso. Era assim que funcionava. E cada curso da URGS tinha o seu vestibular. Por exemplo, a filosofia envolvia a física, a matemática, a química, a biologia, né? Que aí tinha, então, o vestibular geral, que era a primeira etapa, tá? E alguns dias depois, uma semana depois, a gente entrava para uma prova específica. Normalmente, a prova específica era dissertativa, tá? Não eram com questões de cruzinha. Tá? E assim, cada faculdade, cada curso da URGS tinha o seu vestibular. Mas hoje, olhando para trás, é o seguinte: se eu não passasse na física, eu não passaria na engenharia, porque a engenharia era muito mais concorrida. Mas eu não queria fazer engenharia, eu queria fazer física. E aí já tinha saído o resultado da física, e eu já sabia que eu ia fazer física, quando começou o vestibular para engenharia. Mas aí eu pensei, eu estou preparado, eu vou fazer o vestibular só para ver como é que é. E aí eu passei no vestibular de engenharia também, e passei lá entre eu acho que os primeiros 20 candidatos. Tá? Assim que eu poderia escolher qualquer curso de engenharia. E aí eu arrumei um problema para mim, porque o meu pai gostaria que eu fizesse engenharia. Tá? E aí, quando saiu o listão da engenharia, que eu sabia que eu até estava em Tramandaí, os veteranos da engenharia me encontraram no centro de Tramandaí e disseram: tu é bicho da engenharia, tu vai ter que fazer não sei o que e tal. Eu disse: não sou bicho da engenharia. Vocês estão enganados. Eu só fiz vestibular de engenharia por diletantismo. Mas o meu pai achava que eu devia fazer engenharia, mas ele depois se convenceu que eu queria fazer física mesmo. E, aliás, naquela época, a gente poderia iniciar os 2 cursos até. Né? Mas eu optei por fazer física. Tinha colegas meus no
no curso de física que eram também alunos da faculdade de engenharia. O vestibular unificado veio posteriormente, tá? Porque isso é 69. Tá? O vestibular unificado da URGS começa pelos anos 71, 72, com a Fundação Carlos Chagas fazendo o vestibular. Tá? Com o professor Heraldo Viana, já falecido. Tá? Eu conheci, fiquei amigo dele. Tá? E a Fundação Carlos Chagas, então, é que fazia o vestibular da URGS, aí então já na versão de vestibular unificado, tá? E que era completamente diferente, né? Porque daí era muito parecido com o que é hoje, tá? Só que naquela época se optava até por 8 cursos, já na hora que tu te inscrevia no vestibular, e aí depois, com o argumento de concorrência, tu era designado para um desses cursos, mas eu acho que eram 8 opções de curso. Tá? Então, assim comecei física, tá? Mas eu comecei física e fui para a licenciatura, tá? Porque eu queria ser professor. Tá? Eu, desde o início, queria ser professor, e naquela época havia algum preconceito em relação aos que faziam licenciatura e os que faziam bacharelado, tá? Que eu acho que existe até hoje, tá? Mas naquela época era muito forte esse preconceito. E eu era um excelente aluno, e aí um dia um professor meu, numa disciplina que eu estava fazendo adiantado em relação aos meus colegas, porque eu tinha conseguido dispensa de pré-requisitos para fazer uma disciplina, né? E eu era um dos melhores alunos dessa disciplina também, e ele me disse assim: mas Fernando, tu tem condições de fazer bacharelado? Porque essa disciplina, inclusive, era uma disciplina comum para bacharéis e licenciados. Mas daí eu disse para ele, não vou dizer o nome dele, ele até já morreu. Eu disse para ele, não, mas eu não quero fazer bacharelado, eu quero fazer licenciatura. E assim, no 69, segundo semestre de 69, eu já comecei a lecionar. Num cursinho pré-vestibular da Faculdade de Bioquímica, Farmácia e Bioquímica. Ali eu comecei a dar aula, porque o meu colega, eu tinha um colega, que depois, colega também da universidade, ele era o presidente do diretório acadêmico lá e coordenava esse cursinho, e aí ele me disse, Fernando, tu não quer dar aula lá no cursinho? Aí assim eu comecei a dar aula, no segundo semestre, tá, de 69. Tá? Então eu sempre tive vocação por ensinar, e sempre gostei, tá, de estar em sala de aula. Tá? Então, essa é um pouco da minha história, como eu cheguei, então, no curso. Tá? 72 me formei, tá? E 72 foi o ano que eu trabalhei com o professor Sporker no Colégio Sinodal também. Podia ter feito o curso em 3 anos, acabei fazendo em 4, porque eu já estava dando aula. 72 eu dei aula no Sinodal, 71 eu dei aula num colégio que não existe mais aqui em Porto Alegre, que era um colégio das Cônigas, do Sagrado Coração, ali no Beco do Carvalho. As instalações hoje é uma escola estadual, tá? Mas naquela época era um colégio feminino, tá? Que as meninas passavam ali o dia inteiro dentro do colégio. Isso em 71, então eu trabalhei com
com o pessoal do científico, então ainda existia o curso científico, com as meninas do científico, preparando para os vestibulares de ciências, né? que era o objetivo do então curso científico. Tá? Então, isso foi 71, 72, trabalhei com meu professor em São Leopoldo, e em 72, então, me formei, e aí já em março de 73 já assumi como professor na Unicinos. Como professor na Unicinos. Eu fiz também um concurso na Universidade Federal de Santa Catarina, um pouco depois da minha formatura, ali nas férias de verão, e lá passei e eles queriam que eu assumisse imediatamente. Só que como eu já tinha assumido um compromisso com a Unicinos, eu disse, olha, esse semestre não posso. Se vocês quiserem me esperar até o semestre que vem, esse semestre eu já assumi um compromisso com o curso de física lá da Unicinos, e assim que eu acabei não indo para Santa Catarina. O que, aliás, acho que foi muito bom, porque naquela época não tinha nada lá em Santa Catarina. Era um lugar lindo para morar, né? Completamente inóspita a ilha praticamente toda virgem, né? Mas, assim, em termos de crescimento pessoal, de continuar estudando, ia ser muito complicado lá, né? Mas eu só acabei não indo lá porque eles queriam que eu fosse imediatamente, e como eu não quis ir, a minha vaga foi preenchida por outro candidato, né? Então, aí eu começo a dar aula na Unicinos em 72, em seguida eu começo o mestrado na URGS, em Física, e aí passo a dar aula também, como professor colaborador, tá? que naquela época não tinha, dava aula porque queria dar aula. Eu fui lá e me candidatei a dar aula e não recebi absolutamente nada, né, por isso, né. Mas aí, então, já em 73, eu já estava dando aula na Unicinos, já estava dando aula na URGS também, né? Então, como professor colaborador, ainda sem vínculo, né, porque o meu vínculo era como aluno de pós-graduação do Instituto de Física. Em 74, eu tive uma experiência espetacular na URGS. Sabes que as universidades federais tinham campos avançados. Isso fazia parte do projeto Rondon. E a nossa universidade tinha um campus avançado em Porto Velho. E lá era para acontecer um curso de licenciatura curta em ciências. E ninguém do Instituto, nenhum professor do Instituto de Física queria ir lá para o campus avançado. Mas, enfim, o Instituto de Física tinha um compromisso de mandar um professor para lá, para dar aula. A primeira etapa do curso aconteceria em fevereiro de 74, e a segunda etapa do curso em julho de 74, que é período de férias da universidade. Aí, alguém lá da direção do Instituto de Física me chamou e me perguntou, Fernando, tu não quer ir lá para Rondônia, tá, para dar aula lá? Daí eu disse, olha, eu até vou, mas com uma condição. Eu quero levar alguns materiais de laboratório lá, porque eu quero lá dar um curso também com enfoque experimental. Não, tu leva o que tu quiser aqui dos nossos materiais, tá? Aí fui para lá.
Fui num DC3, porque era a FAB que nos levava. Eu e muitos outros professores da universidade, foi uma experiência muito legal, porque eu conhecia a Amazônia, né, nos anos 70, recém Rondônia tinha passado de território para estado, fazia poucos anos. Tu ainda não tinha vínculo formal com... Não. O meu vínculo era como bolsista. Como bolsista. Como bolsista do pós-graduação, do mestrado em física. Esse era o meu vínculo. E então lá fui dar aula em fevereiro, depois voltei em julho. Agora, em 2018, o pessoal do Instituto Federal de Rondônia me levou a Porto Velho. E eu retornei a Porto Velho, então, em 2018, tinha estado em 74 lá. Bom, não preciso te dizer que eu encontrei uma coisa completamente diferente. Naquela época, 74, Porto Velho tinha 30 mil habitantes no máximo. E mais 30 mil habitantes no resto do estado. Tá? Um estado que tem extensão comparável, lógico, à do Rio Grande do Sul. Ou seja, tinha 60 mil pessoas lá, tá? em Porto Velho. Eu tive a convicção lá em Porto Velho de ser o sujeito que mais entendia de física, tá? Num raio de aproximadamente 1.000 quilômetros. Porque não tinha nada lá. Eu até brincava com os meus colegas, depois disse assim, pô, nem o Einstein, ou nenhum dos grandes físicos teve essa convicção, porque como é que o cara vai saber que ele é o cara que mais sabe física num perímetro tão grande, né? Mas essa era a situação, né, daquela região do Brasil naquela época. E a gente foi lá formar professores que já estavam em serviço e que não tinham nem curso de graduação. Não. Aí a gente deu lá um curso de licenciatura curta, né, em ciências, tinha também nas áreas de humanas, tá? Aí lá em Rondônia eu tive a oportunidade de conviver com outras pessoas da URGS, né, que eu nunca teria oportunidade, né, porque a gente viveu ali no campus, morando junto, né, durante um mês. Depois alguns voltaram. Eu fui as 2 vezes, nem todos estiveram nas 2 vezes lá. Então essa foi uma experiência interessante. Agora, impressionante, em 2018, eu comentei no Instituto Federal, lá, porque eu fui levado para fazer uma palestra lá no Instituto Federal, e sequer eles tinham conhecimento de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha um campus avançado. Não. E eu visitei, eles me levaram, eu disse, olha, o campus avançado é bem perto do Rio, era bem perto do Rio, numa antiga instalação da ferrovia Madeira-Mamoré. Sabe, essa ferrovia o Brasil teve que construir quando ganhou o Acre da Bolívia. E essa ferrovia funcionou quando, em 74, a ferrovia não existia mais. Tá? Porque a ferrovia foi construída por ingleses, foi administrada por ingleses até os anos 30 e poucos, quando então, repentinamente, o Getúlio Vargas nacionalizou a ferrovia. Tá? E porque os ingleses é que tinham o direito de explorar aquela ferrovia, foram eles que construíram. Tá? Os prédios todos na beira da ferrovia, seja as estações, seja
as oficinas, tudo naquele estilo inglês que a gente encontra aqui. Eu conhecia bem aquele estilo, porque na minha cidade, que é São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, né, também tinha uma estação, existe até hoje é o Museu do Trem em São Leopoldo, né, que são construções feitas pelos ingleses. Né, eles também construíram essas estações, não só lá nesse lugar, mas em muitos outros lugares do Brasil. Então, agora volto 2018, o pessoal não tem nem notícia de que a Universidade Federal teve um campus avançado lá. Porque a própria fundação da Universidade Federal de Rondônia, que não foi onde eu tive, porque eu estive no Instituto Federal de Rondônia, é posterior. Eu não sei quando a URGS saiu de lá, eu não sei exatamente em que momento acabaram esses campos, os campi, que as universidades tinham aí pelo Brasil lá fora. A PUC tinha um campus no Amazonas, lá num fim de mundo, no Amazonas, e assim por diante. Todas as universidades federais tinham algum campus avançado, num local assim completamente diferente da sede da universidade. Bom, então essa é a minha história. Passo a dar aula na URGS, como professor colaborador. Em 76, aí já com mestrado concluído, eu assumo como professor da PUC. Então, aí eu dava aula na Unicinos e na PUC. E em 78 eu ingressei na URGS. Teve um concurso e eu entrei em 78 na URGS. E o meu concurso era para 20 horas. O Instituto de Física fazia questão de ter todos os professores em 40 horas com dedicação exclusiva. Não puderam me ter nesse regime, porque o meu concurso era para 20 horas e eu fazia questão de continuar trabalhando na Unicinos e na PUC. Aí eu assumi como professor da URGS em 78. Assim que até 84 eu trabalhei nas 3 universidades. Em 84 eu saí da Unicinos, porque o meu pai teve um problema e eu tive que assumir negócios de família. E aí eu tinha que me liberar um pouco das atividades, acabei deixando a Unicinos. Que a minha cidade é São Leopoldo, então eu ia uma vez por semana a Unicinos para dar aula lá. E aí então eu acabei com a Unicinos para poder, naquele dia da semana, dar andamento lá aos negócios de família, que a gente tinha e tem até hoje em São Leopoldo. E só em 94 é que eu vim para a URGS com dedicação exclusiva. E acabei saindo também da PUC e assumi, então, como professora de tempo integral e dedicação exclusiva na URGS em 94. E o meu trabalho foi sempre ou na licenciatura, ou nas engenharias. Na verdade, eu só vim dar aula na licenciatura na URGS em 94, quando eu assumi com DE, porque até ali eu era professor das disciplinas de física geral nas engenharias. Eu gostava muito de dar aula para os futuros engenheiros. Cheguei a ser algumas vezes professor homenageado de turmas da engenharia. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória.
né? Acabei fazendo um doutorado na PUC em educação, né? E isso eu terminei o doutorado em educação na PUC em 92, tá? Com uma tese em ensino de física. Tá? E, bom, e agora em 2017 acabei me aposentando na URGS também por uma questão familiar. A minha mãe estava com um problema, eu precisava ficar mais liberado para olhar um pouco mais por ela. Ela morava em São Leopoldo, eu aqui em Porto Alegre, tinha cuidadoras lá, mas eu tinha que estar mais disponível, assim, que em 2017 eu prematuramente me aposentei. Eu digo prematuramente porque eu sempre imaginei que eu ia me aposentar na compulsória, né? Mas acabei me aposentando em 2017, mas aí segui, né, como professor colaborador convidado, né, mantendo o site, né, o Pergunte ao CREF, que é o meu trabalho hoje. Tá? Ainda continuo, né, com esse projeto. Tá? Só que esse projeto eu gerencio de casa, né, porque é fácil de fazer isso, então eu não vou muito à universidade, né, porque eu posso fazer tudo daqui, né, que é responder questões lá do Pergunte ao CREF, ou encaminhar questões para os colegas meus responderem. Tá? Eu acho que isso que eu até iria perguntar um pouco mais, né? E a outra questão que eu acabei anotando aqui rapidamente é em relação a essa questão do mestrado e do doutorado, né? Parece que teve uma lacuna, um lapso temporal bem grande, né? Sim. E eu também fiquei com dúvida em relação à temática do mestrado e em relação ao doutorado, se houve alguma relação. E ainda, depois, se puder falar um pouco como surgiu, né, esse trabalho do CREF. Pergunte ao CREF, que tem, creio que seja um trabalho bastante, um alcance bastante grande, né? Sim. E ajuda pessoas de diferentes áreas, não só pessoas interessadas na física, mas acho que até mais pessoas que não são da área de física, né? Sim, exatamente. Bom, é o seguinte, na época que eu fiz o mestrado no Instituto de Física, o meu mestrado é em física, tá? Mas eu já tive, eu e alguns outros colegas ali nos anos 73, 74, 75, tá? Pudemos fazer uma dissertação de mestrado em ensino de física. Tá? Então, mas o mestrado era em física. Posteriormente, o Instituto de Física criou um mestrado e depois um doutorado em ensino de física. Não, mas isso é mais tarde. Tá? Na minha época não existia essa possibilidade, mas aí a caro custo a gente conseguiu a possibilidade de fazer uma dissertação de mestrado em ensino de física. Tá? Então, o meu mestrado foi em ensino a dissertação foi em ensino de física, né? E eu pensei, eu não tinha nenhum interesse em fazer doutorado em física, tá? Porque o que eu gostava mesmo e o que eu estava fazendo era dar aula, ensinar e tá. Mas lá na PUC, eu entrei em 76, em 78, eu encontrei no pátio da PUC uma ex-professora da Faculdade de Educação, tinha sido minha professora na Faculdade
de Educação, a professora Flávia Santana. Tá? E, nesse momento, a Flávia Santana era a coordenadora do pós-graduação em Educação na PUC. E eu encontro a Flávia Santana no pátio da PUC, 78, e, Fernando, que bom que te encontrar aqui, o que tu fizeste? Aí eu falei para ela, olha, como a senhora sabe, eu fiz licenciatura em Física e acabei fazendo mestrado em Física e fiz uma dissertação de mestrado em Ensino de Física. Aí ela me disse assim, Fernando, tu não quer vir trabalhar aqui no nosso curso de pós-graduação em Educação, que estava começando na PUC? Porque a gente está precisando aqui de gente com cabeça mais científica. Tá? E eu posso colaborar com vocês. Tá? E aí o Instituto de Física da PUC me cedeu. Eu tinha um regime lá de 30 horas. Eles me cederam, acho que em torno de 15 horas, para a Faculdade de Educação, para ir trabalhar lá. E lá, então, eu fazia assessoria metodológica e estatística, tá? Dos mestrandos em educação. Naquela época, tá? Não se podia fazer uma dissertação de mestrado em educação sem que tivesse uma parte empírica quantitativa. Tá? Eu tinha filas na frente da minha sala de alunos para serem atendidos. Tá? Como fazer os tratamentos estatísticos, tá? Lá do assunto que eles estavam fazendo a sua dissertação de mestrado. Tá? E então eu trabalhava lá, eventualmente colaborava em algum curso, em alguma disciplina, tá? Porque eu sempre me interessei, a partir do meu mestrado, e estudei, fui autodidata, tá? Em teoria da medida psicológica e educacional. Tanto que eu tenho muitos trabalhos publicados nessa área. Tá? E aí, então, eu colaborava lá com essa parte estatística, com essa parte quantitativa, e, eventualmente, colaborava com as minhas colegas que davam alguma disciplina de medidas educacionais lá nos cursos de especialização ou curso de mestrado, porque aí não existia ainda doutorado em educação. Quando a PUC cria o doutorado em educação, o objetivo inicial era doutorar os professores que então trabalhavam, tá? E que não tinham doutorado, e que era o meu caso. Tá? E aí me ofereciam a possibilidade de fazer o doutorado em educação. Tá? E assim eu fui fazer, então, um doutorado em educação, tá? E fui orientado pela professora, ex-professora da URGS também, a professora Juraci Marques, tá? Que nesse momento trabalhava lá na PUC. E lá na PUC eu interagi muito com o pessoal de todas as áreas, por causa desse meu trabalho em métodos quantitativos, tá? Eu interagi muito com o pessoal da psicologia, tá? E também com o pessoal da linguística, tá? Então, eu tive uma oportunidade de conhecer pessoas assim que eu não conheceria como professor de física, né? Que é o que eu sempre fui, né? Mas ali eu também tinha esse outro trabalho. Assim, então, esse então é o meu caminho pro doutorado. Tá? Eu não pensava em 80 e poucos, eu não pensava em fazer doutorado, porque eu pensei, doutorado em física eu não vou fazer. Doutorado em ensino de física, naquela época, tinha que ir para o exterior, que eu também
tinha nenhuma vontade de sair. Tá? E aí apareceu essa oportunidade, e aí faço doutorado em educação na PUC. Tá? E por isso esse interregno, tá? De mais de uma década, tá? Entre o término do mestrado e o início do doutorado. Tem que ver que isso também é outra época, né? Porque hoje o pessoal faz graduação, faz mestrado, faz Já doutorado. emenda direto. Isso, exatamente. Tá? E sem nenhuma experiência em sala de aula. Porque esse pessoal todo vai ter que depois, em algum momento, ir para a sala de aula. Tá? E assim que o cara chega com 40 e poucos anos, 50 anos, às vezes, sem nunca ter entrado numa sala de aula. Né? Porque ficou fazendo coisas para finalmente, lá no final de tudo isso, assumir um cargo como professora em alguma universidade e aí ter que ser colocado em sala de aula. Aquela época era diferente. Tu vê, eu me formei em 72, já dei aula em 73 na Unicinos. Tá? Era um momento completamente diferente do atual. Talvez também a própria concorrência, né, a quantidade de pessoas especializadas, acho que era bem menor. Sim, exatamente. Isso. E as exigências formativas, né, também eram menores. Né? Sim. Teve relatos já aqui nesse projeto de professores que ingressaram na universidade também até sem mestrado, né? Sim. Porque Sim, que foi o meu caso, né? Foi o meu caso. O outro caso que teve aqui foi um professor que ele ingressou já como concursado, entrou como concurso, ele conseguiu entrar com apenas a graduação, né? Isso já quase no início da década de 90. Ou seja, realmente essa realidade, né, essa circunstância, assim, essa característica, né, do ingresso, ela não é tão ela não é tão antiga assim, né? Há pouco tempo atrás, eu acho que houve, né, Fernando, não sei o que na tua percepção, assim, um avanço muito grande nos últimos 20 anos, 30 anos, talvez, na quantidade de cursos de mestrado, doutorado, sim, e isso fez também aumentar, né, a quantidade de mestres, sim, e doutores de uma maneira, sim, muito rápida. Se a gente pensar rápida em 30 anos, mas quero dizer assim, pensando o Brasil, né, o desenvolvimento brasileiro. Sim, exatamente. Tá, e tu quer que eu... E aí o CREF, como é que surge o CREF nessa história toda? Tá. Essa é outra história. Há muito tempo, desde os anos 90, anos 2000, tá? Que eu recebia por e-mail, tá? Perguntas de ex-alunos, tá? E lá pelos anos 2000, início dos anos 2000, eu passei a responder no Yahoo Respostas, tá? Que não existe mais. Tá? Quando eu tinha um tempo vago, eu entrava lá no Yahoo Respostas e respondia o que eu achava interessante, né, de ser respondido. Porque lá no Yahoo Resposta, a maioria dos questionamentos, assim, pelo amor de Deus, o meu professor me deu esse problema aqui, porque eu tenho que resolver até amanhã. Pá. Isso aí eu não me interessava a responder. O que eu queria era responder algumas questões assim que eu achava interessante, conceituais e tal. Então eu respondia no Yahoo Respostas, no Yahoo Respostas. E eventualmente eu divulgava lá por lista de e-mail,
Tá? Divulgava lá entre os meus colegas as respostas que eu dava lá no Yahoo. Aí, lá por 2010, a minha colega, a professora Eliane Fait, tá? Disse assim: Fernando, nós temos que criar aqui, já que tu está respondendo aí, nós temos que criar uma página aqui no Instituto de Física que vai ser intitulada Pergunte ao Lang. Daí eu disse, não, Eliane, pergunte ao Lang, não. Eu até topo criar alguma coisa nesse estilo, mas não com esse compromisso de eu ter que responder qualquer coisa que aparecer lá. A gente pode criar alguma coisa, eu gerencio, e aí vamos contar com a colaboração dos nossos colegas para responder também. Aí assim que foi criado o Pergunte ao CREF, em 2010. Tá? Só que quando o CREF abriu, ele já abriu com cerca de 2 centenas de postagens. Porque eu levei todas as respostas que eu tinha dado no Yahoo Respostas, eu levei. Tanto que, se tu pegares alguma postagem antiga do CREF, lá de 2010, ainda está lá na postagem, que essa postagem veio do Yahoo Respostas. Tá? Então, quando o Pergunte ao CREF abriu, ele já tinha cerca de 200 postagens, tá? Que eram as respostas que eu tinha dado lá no Yahoo Respostas. Tá? E aí, então, daí a gente começou, e só em 2013 é que a gente colocou contadores, porque a gente não tinha ideia de quantas pessoas frequentavam o site. E aí foi surpreendente, porque quando se colocou os contadores lá, a Eliane, que coordenava, ela disse para o rapaz lá que implementou: olha, agora tu verifica amanhã para ver se isso aí está funcionando direitinho. Aí no outro dia o rapaz faz contato e diz: bah, professora, teve 300 ou 400 acessos. Isso para ele foi surpreendente, tá? E para nós também. Tá? E depois isso se confirmou. Tá? E assim o Pergunte ao CREF foi crescendo. Né? A gente teve picos de acesso durante a pandemia. Ok? Porque aí a gente chegou a ter cerca de 15 mil acessos por dia. Tá? Hoje a gente está em torno de 1.500 acessos por dia. Tá? Então, depois da pandemia, isso decaiu o número de visualizações. Tá? Porque essas visualizações são assim, são pessoas que estão lá olhando o que está postado. Atualmente a gente tem cerca de 1.800 postagens sobre os temas variados de física. Então, como eu digo, quase tudo já está respondido lá. E muitas perguntas que entram hoje, eu simplesmente encaminho para a resposta, porque já está lá, que o pessoal acha mais fácil perguntar do que pesquisar. Porque as nossas postagens, a gente tem no site tem um pesquisar, né? Mas se tu botar o assunto no Google, muitas das postagens do CREF aparecem no topo da pesquisa do Google.
Tá? E é isso que deu, também, acho, muita visibilidade para o Pergunte ao CREF. Tá? Então, essa é a história do Pergunte ao CREF. Hoje a gente já está com mais de 15 milhões de visualizações. Tá? E, como eu falei, cerca de 1.700 postagens. Ontem de noite ainda fiz uma postagem. A gente tem feito 1, 2 postagens por semana. Não. Às vezes, as perguntas que entram, eu respondo direto para a pessoa, porque acho que não é um assunto que vale a pena colocar como postagem do Pergunte. Outras vezes eu encaminho, dizer, olha, isso aqui já está respondido, tá em tal lugar aqui, ó, tá aí, ó. Não. Então é isso aí. Não sei se tu quer saber mais alguma coisa sobre o Pergunte. Não, eu queria saber a tua opinião, aqui, na tua opinião, né? A que se deve esse sucesso todo, porque é um projeto que deu super certo em termos de visibilidade, em termos de impacto, em termos de demanda, né? Talvez aí se identificou uma demanda aí bem... Porque, de um modo geral, as pessoas não têm... são poucos as universidades que oferecem alguma coisa nesse estilo, né, no Brasil. Né? Isso talvez é uma coisa que falte, né, para as universidades, porque isso aí é uma interface importante, né? E os nossos frequentadores são os mais variados possíveis. Dá para perceber até pelo tipo de pergunta. Às vezes é uma pergunta bem técnica, algum aluno de física ou até um professor de física que está perguntando, mas a gente também tem coisas assim que são do cotidiano das pessoas. Não? Pergunta do tipo assim, eu comprei aqui um equipamento elétrico e no equipamento está escrito 127 volts, mas a minha voltagem aqui é 110. Tá? Não existe mais 110 volts no Brasil desde o final dos anos, desde o início dos anos 90, não existe mais 110 volts. Tá? Só que a memória dos 110 volts ficou. Tá? E aí o pessoal acha que é 110 em casa, aí ele compra um equipamento que é 127 e aí fica preocupado. Posso ligar? Não posso ligar e tal. Aí, só para dar um exemplo assim de uma questão que é uma questão de pessoas que não tem nada com física. Né? Ou a dona do Instituto de Beleza me perguntando se ela pode usar a panela de pressão para fazer esterilização dos materiais lá. Tá? Porque tem esses materiais que trabalham nas mãos e tal, tem que ser esterilizado, né? Tá? E tem que ter uma autoclave. Tá? Uma panela de pressão não é o melhor para fazer isso. Tá? Mas aí a pessoa tem esse tipo de dúvida, né? Porque não quer investir na autoclave e quer fazer isso com uma panela. Dá para fazer e tal. Então, e assim tem muitas questões, né, desse tipo, e tem outras questões que são bem específicas, né, de física. Né? E é isso que a gente... Às vezes que eu acessei e vi, o que mais me chamou a atenção foi justamente essas perguntas relacionadas ao cotidiano, que tem alguma relação com a física, Sim. mas o que me chamou muita atenção é que normalmente são perguntas, são fatos e coisas assim, temas que não são tratados numa aula de física Sim, exatamente. Tradicional, né? Sim. Eu não sei se foi lá que eu vi por que o céu é azul, quer dizer, perguntas assim, Sim. muito do cotidiano e coisas que a gente
mesmo tendo estudado física, talvez nunca tenha, Não, em algum momento da vida, né, nunca tenha parado para pensar e para analisar. Né? Então, acho que chama muito atenção essas perguntas, né? Sim, Também, sim. além de toda a parte específica de física. Né? Hoje eu ainda, ontem, eu ainda terminei de responder uma questão, né, do sujeito que vê um vídeo sobre as fossas das Marianas, tá? E aí lá no vídeo é feita a afirmação de que uma esfera de aço solta lá na fossa das Marianas levaria 12 minutos para chegar no fundo da fossa, tá? E aí o cara quer saber como se calcula isso, né? Porque ele até faz um cálculo como se a esfera estivesse se precipitando em queda livre, tá? Que aí dá alguns segundos, de 40 e poucos segundos, estaria no fundo da fossa, né, se não tivesse nada ali, né? Se fosse vácuo, né? Porque nem no ar isso aconteceria. Tá? E possivelmente é até aluno de física, né, que tá fazendo essa pergunta. Ele está querendo saber se é 12 minutos mesmo e como é que se calcula isso. Tá? Tá? E essa é uma questão que é bem contextualizada em física, porque é dinâmica de fluidos, tá? Porque a discussão de um corpo que se move através de um fluido, tá? Que é um assunto, tá? De física. Tá? Mas não é assim tão trivial para a maioria das pessoas. Tá? E que talvez lá numa cadeira de mecânica de fluidos até ele tivesse condições de responder a questão. Tá? Então tem de tudo lá. Tem todos os tipos de questões que tu quiser imaginar. Tá? Tem uma... Deixa eu só te contar uma assim que... Claro. É interessante. Um menino pergunta se é verdade que quando um animal é atingido por um raio, ele vira cinzas. Tá? Porque é o que ele vê nos desenhos animados. Tá? Provavelmente já viste uma cena como essa, o animalzinho sendo atingido pelo raio e virando cinzas. Tá? E aí, bom, daí a gente responde isso, né? Mas onde é que a pessoa vai elucidar um tipo de dúvida como essa? Não, não. Ele até poderia perguntar, não, porque existe alguns sites, né? Por exemplo, o Quora. Não. O Quora é um site importante que as pessoas estão lá perguntando e tem muita gente respondendo. Não. Mas não são tantos, e isso falta aqui no Brasil. Então, por isso, talvez o Pergunte ao CREF tenha essa visibilidade toda. Em algumas oportunidades que eu trabalhei, com curso de pedagogia, por exemplo, né, que são... enfim, a carga horária que se tem para a formação dessas professoras na área de ensino de ciências é uma carga horária muito pequena, né? E uma das coisas que a gente indica é o Pergunte ao CREF. Justamente, a gente trabalha um pouco, inclusive, na aula, né? Porque tem informações bastante variadas, né? Sobre a física. E aí, para uma professora que trabalha com crianças e que não é especializada em ciências da natureza, né? É uma fonte muito importante também, além de pensar assim, num universo não especializado, né, de pessoas que têm dúvidas quaisquer, né, mas também professoras de diferentes áreas e formações. Queria te agradecer demais pela disponibilidade, foi muito boa a conversa, e parabéns aí pela trajetória, e muito obrigado pela disponibilidade, desejo sorte aí na continuidade das atividades do CREF. Tá bom, obrigado. Claro.
Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.